Olá, aqui é a professora Lígia Mena. Estou com vocês hoje aqui neste canal do grupo de pesquisas Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, para falar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre criança, sobre guerra e sobre literatura infantil. Nesse canal vocês vão encontrar outros dois vídeos meus, e num deles eu falo de crianças refugiadas e analiso um livro que são Os Dois Meninos de Kakuma. Quando a gente pensa nos refugiados e pensa também na guerra, são temas interligados, porque essas crianças refugiadas, muitas delas, boa parte delas, fogem, né, obrigada a sair de seus países por conta das guerras. Né, são as consequências, né, da guerra, o refúgio. Mas hoje eu vou falar especialmente da guerra, um tema bastante recorrente, infelizmente atual, um tema que nós vamos encontrar representado na literatura para o público adulto, né? Então, muitos livros que tocam nesse tema por meio das narrativas de vida, memórias literárias, autoficção, né? Então, vivências, né, que são colocadas ali, ficcionalizadas por meio da literatura. E nessas obras para o mundo adulto, nós vamos encontrar, inclusive, muitas crianças sendo retratadas ali. Mas como tratar de um tema, né, tão fraturante, um tema tão sensível, falar de guerra para crianças, né? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, alguns livros nesse sentido, e a gente poder refletir um pouco sobre essa temática que poderia muito bem estar esquecida, né? Poderia não ser algo muito antigo, né? Antigamente, quando havia guerras, né? E não é isso que a gente percebe, tá? Então, vou compartilhar com vocês alguns slides para a gente começar, então, essa nossa reflexão, essa nossa pequena discussão a respeito do tema da guerra e das crianças na situação de guerra e como isso é retratado na literatura infantil. Bem, crianças e a guerra na literatura infantil. Bem, no outro vídeo que eu falo lá das crianças refugiadas, eu faço algumas reflexões também sobre o que é criança, né? Pensando também nas concepções de infância e alguns conceitos eu penso ser importante a gente retomar aqui também, né? A infância é representada na literatura. Então, segundo a professora Marisa Lajolo, né, que infância é essa, né? Às vezes uma infância fidedigna àquele contexto no qual a obra foi publicada, muitas vezes é uma infância imaginada, uma infância idealizada, né? Então, nós temos aí uma variante bastante importante nesse sentido. A professora Lajolo diz o seguinte: enquanto formadora de imagens, a literatura mergulha no imaginário coletivo e simultaneamente o fecunda. Isso eu acho incrível, né? Como a literatura, ela bebe da fonte da realidade, como ela também alimenta esse contexto social, essa realidade em que ela está. E ela desconstrói perfis de crianças que parecem combinar bem com as imagens de infância formuladas e postas em circulação a partir de outras esferas, sejam elas científicas, políticas, econômicas ou artísticas. Então, cada sociedade, em determinada época, né, ela compõe em seu imaginário coletivo uma imagem, uma ideia de criança em determinada época, e a literatura, seja ela para crianças ou para adultos, ela acaba refletindo muito esse imaginário coletivo. Pensando na concepção de infância, a gente pensa que a criança sempre existiu, mas o que é infância, né? O que significa essa infância, como ela é representada, isso varia muito de época, de contexto. Na Idade Média, segundo a professora Regina Zilberman, citando Richter, ela diz o seguinte: na Idade Média não havia infância, nenhum espaço separado do mundo adulto, então as crianças têm que ser tratadas diferentemente, a infância, né? Como eu digo, a criança, ela era reconhecida, não, lógico, todo mundo via que era uma criança, que era um ser pequenininho, mas não havia nenhuma deferência, nenhum tratamento especial, principalmente quando ficavam maiorzinhos, começavam a dar, acabou, né? Então, continuando a citação, as crianças trabalhavam e viviam junto com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência, nascimento, doença, morte,
participavam junto deles da vida pública, política, das festas, guerras, audiências, execuções e da guerra, tendo assim seu lugar assegurado nas tradições culturais comuns, na narração de histórias, nos cantos e nos jogos. Isso é muito importante a gente refletir. Somente a partir do século XVII, com um novo hábito da burguesia, a ascensão da burguesia, né, em vários lugares da Europa, pensando que a burguesia tem um percurso diferente dependendo do país, mas de uma forma geral, a partir do século XVII, surge uma nova acepção, mais moderna, mais parecida com o que a gente encontra hoje do termo infância. E a infância passa a ser associada à inocência, vulnerabilidade, ignorância, à sexualidade. Então, são termos muito ligados à infância. Dois aspectos desse sentimento de infância do século XVII que vai aparecer, né? Que se destacam, como já dissemos, a inocência, que é preciso conservar, preservar a inocência das crianças, e a ignorância, ou a fraqueza, que é preciso suprir ou tornar razoáveis. Ignorância aqui no sentido considerando que a criança é uma tábula rasa, qualquer coisa ela nasce sem saber nada, ela não tem nada ali, né? Como se fosse um papel em branco que se pode descrever qualquer coisa, né? E essa ignorância nesse sentido. A infância, que nós temos que ter em mente, que a infância é uma construção social, condicionada a questões culturais, filosóficas, econômicas e por muitas vezes religiosas. Assim, a partir de uma perspectiva social, histórica, podemos dizer que não existe somente uma infância, mas várias infâncias. Os alunos costumam me perguntar, professora, mas essa questão da criança ser inocente e a criança ser ignorante, ou ser fraco, frágil, isso não é algo dado, não é algo firmado, né? Não, né? A gente, como eu digo, existem diferentes concepções de infância e a gente tem que observar isso, às vezes no mesmo contexto, mesma época, nós temos diferentes concepções de infância. E quando a gente analisa os fatos históricos, quando a gente analisa o que é retratado por meio da literatura adulta ou literatura infantil, literatura em geral, a gente vai verificar que isso realmente acontece, né? Diferentes concepções de infância aí. Cito para vocês aqui algumas obras, né? Existem muitas, inclusive para o público adulto, se a gente for pensar a questão de guerra, estava pensando aqui, pegar até um exemplo das literaturas africanas, e me vem em mente logo, né, o querido Mia Couto, e logo me vem em mente Terra Sonâmbula, porque lá você tem o menino, o Mindinga, mas não é uma obra destinada ao público infantil, ela é uma obra para um público adulto, mas você tem como um dos seus protagonistas uma criança vivenciando ali a guerra, os destroços, né? A guerra mata a estrada e mata as pessoas, e então Terra Sonâmbula é uma obra exemplar nesse sentido. A Paulina Chiziane tem o Ventos do Apocalipse, que também retrata isso. Tantas obras, Mayombe, do Pepetela, o Primo Levi, tem muitas obras, né, também nesse sentido. Vamos encontrar muitas obras que retratam a guerra, né, as memórias vivenciadas, né, autoficção, ou mesmo ficcionalizadas ali que tratam da guerra. Esqueci tantos exemplos, né, pensando na literatura em geral, principalmente retratando aí a Segunda Grande Guerra Mundial, né, a Europa, né, começando por essa visão eurocêntrica, pensa em guerra, trazendo aí a guerra sempre a Europa, mas a guerra ela existe na África, ela existe nos países árabes, né, houve muita guerra aqui no Brasil, existe ainda muita guerra aqui na América Latina, né, mas pouco se fala, parece que as guerras acontecem só na Europa, né? Mas nós temos aqui Nenhum Peixe Aonde Ir, da Marie-Francine Hebert, que é uma escritora canadense. A Cruzada das Crianças é um poema que Bertolt Brecht lançou, né, lá em 1948, mais ou menos, mas agora já tem um formato para o público infantil, da editora Pulo do Gato, com ilustrações da Carmen Soler Vendré. Né? Bem interessante, vou falar desse livro para vocês hoje aqui. Tem A Viagem da Francesca Sana, A Menina que Abraça o Vento, da Fernanda Paraguaçu e a Suriana Bernardi. O Cometa é um Sol que não deu certo, do Tadeu Sarmento, muito baseado naquela imagem daquele menininho da Síria que morre, né, à beira ali na praia, né, tentando fugir, se refugiar. E Dois Meninos de Cacuma, da Marianne de Bordas, que eu falei no outro momento, no outro vídeo.
A Companhia das Letras, esses dias, lançou no seu bloguinho uma lista de livros deles, é claro, né, da Companhia das Letras, importantes para se tratar da guerra com as crianças. Então, as sugestões. Mas vocês vão encontrar pela internet muitos livros agora sendo aí tirados do baú, livros que tratam da guerra, em diferentes lugares, né? Livros destinados para o público infantil. Então, eles citam tudo sobre Anne, que é do Museu Anne Frank. Ali você tem muitas fotografias, né, da Anne, tem muito da sua biografia, bem interessante, né? A Malala e seu lápis mágico, que é um livro da própria Malala Yousafzai, difícil falar o nome da Malala, né? Malala paquistanesa. Tem o livro da Adriana Carranca, que é Malala, a menina que queria ir para a escola, muito interessante também. O Barco de Histórias, que também fala das crianças sírias. E o Muro, que se retrata depois, né, do Muro de Berlim, ali a divisão, né, das duas Alemanhas, após a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, lá nesse blog das letrinhas, vocês vão encontrar mais informações sobre esses livros, mas como eu digo, aqui é uma pequena amostra ao universo dessas obras que tratam disso. Pensando, né, além da literatura, mas nas produções culturais para crianças e jovens, nada como falar das animações. Então, aqui do estúdio Ghibli, né, um estúdio em obras do Miyazaki, né, que vocês devem conhecer bem, a Viagens de Chihiro e por aí vai, tem o Túmulo dos Vagalumes, que é do estúdio, né, o Hotaru no Haka. Hotaru no Haka, na direção de 1988, é de Isao Takahata. Tá? Nomes japoneses aí um pouco difícil, né? Um trava-línguas. Bem, então essa animação é maravilhosa, a imagem, como tudo que o Estúdio Ghibli faz, e retrata realmente a história desses dois irmãos durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Preparem os lenços, porque é um filme realmente tocante, um filme que mexe muito com a gente. Eu acho que ninguém assiste esse filme e não sai dele transformado, né? Uma outra vertente, uma outra visão da Segunda Grande Guerra Mundial, não só ali o que acontece com os alemães, com o Holocausto, ou mesmo, né, o que muitos ingleses, franceses retratam, mas também uma visão oriental aí dos japoneses, tá? Então, o Túmulo dos Vagalumes, lá do Estúdio Ghibli. Bem, dos livros que eu citei, eu achei interessante aqui, né, do Kio Maclear, Barco de Histórias, o ilustrador coloca aqui uma opinião dele, até o nomezinho dele não saiu aqui na capa, que pena, a capa estava inteira, mas depois vocês têm ali nas referências, vão encontrar, e ele diz assim, que esse livro ele dedica a quem? A todas as crianças sírias refugiadas, inocentes, que vivenciaram uma guerra e uma injustiça terríveis, ainda muito jovens. Cada um tem sua própria história e elas navegam em seus barcos de histórias como mensageiras da esperança e da paz. Muito difícil também esses relatos, né, de guerra, né, se a gente for pensar. E aí nesse livro eu gostei bastante, está disponível. É interessante que lá na Companhia das Letras, quando vocês entram no site, muitos dos seus livros, acho que boa parte, eles dão uma pequena amostra. Então você consegue baixar as primeiras páginas gratuitamente e ver, né, do que se trata melhor a história. E aqui nós temos essa belíssima ilustração, depois vamos recordar aqui o nome do ilustrador, e eu achei muito interessante os traços dele, essa cor abóbora chamando bastante atenção, né? Abóbora laranja, né? Remete muito até ao Manche, né? Aos sofrimentos da guerra, ao expressionismo, e essas pessoas fugindo com as crianças, os idosos, pessoas cadeiras de roda, né? Levando aquilo que eles conseguem levar, e tem um pouquinho a ver com o livro que a gente vai tratar hoje, que é o Nenhum Peixe Aonde Ir. O livro está aqui. Depois, se for o caso, eu abro mais a imagem, né? Tirando os slides para vocês poderem ver. E a Cruzada das Crianças, como eu falei, é um poema, isso é interessante, né? Muitas vezes, está aqui, muitas vezes a gente tem uma obra que ela não nasce como literatura infantil, depois ela é adaptada por uma questão do mercado editorial, uma opção, né? Uma escolha, você pega uma obra de algum autor e transforma isso em algo que o público
infantil, né? Também para o público infantil, porque a literatura infantil é para todos, né? Ela não é só para crianças, você tem um destinatário inicial que é a criança, mas ela serve para todos. Então, esse Cruzada das Crianças foi publicado no Histórias de Almanac lá em 1948, logo após, né, o término da Segunda Grande Guerra Mundial. E foi traduzido pelo Tércio Redondo, e as ilustrações de Camille Solé Vendrell são belíssimas, né, muito interessantes, e aí você tem um livro, né, nesse sentido. Como eu disse, esse aqui você também encontra, né, esse aqui não é da Companhia das Letras, mas também na internet você encontra uma pequena amostra, né, então a gente tem essa imagem das crianças reunidas, as crianças órfãs, né, se passa na Polônia, Deste fala da Polônia, e essas crianças acabam se reunindo, se juntando, e naturalmente vão rumando, né, ali na neve, procurando ali um abrigo, procurando um refúgio, e cria-se como se fosse uma cruzada, né? Quando a gente procura também cruzada das crianças, a gente vai encontrar algumas referências às cruzadas, né, dos cruzados lá na Idade Média, mas aqui é outra cruzada. Tá bom? E aí um trecho, eu recortei para vocês alguns versos para a gente poder refletir, né, sobre essa questão de como são retratadas, né? Naturalmente você tem um autor adulto, né, um adulto falando das crianças, muitas vezes ele ali conta isso numa terceira pessoa, ele não assume, né, aquela voz, a voz da primeira pessoa, e às vezes é a própria voz em primeira pessoa dessa narrativa ou do poema, né? A gente vai encontrar uma variedade importante também nesse sentido. Mas aqui vamos dar uma lidinha. No ano de 39, a Polônia verteu sangue. Suas filas pereceram sob o fogo de falanges. A criança ficou órfã, faleceu o irmão querido. A cidade era só chamas, a mulher perdeu o marido. Com a neve foi chegando a notícia ao Oriente. Na Polônia, uma cruzada infantil era nascente. Pequeninos muito famintos em tropinhas se juntavam, atraindo mais crianças das ruínas que cercavam. Aqui acho que está faltando um mais, né? Depois a gente corrige ali, vocês corrigem para mim. E agora vamos falar então do livro, né, especificamente, Nenhum Peixe Aonde Ir. Então, Nenhum Peixe Aonde Ir, Marie-Francine Reber, ilustrações Janice Nadal e tradução Maria Luísa A. Borges, da editora SM. O nome já nos chama a atenção nesse livro, né? Nenhum peixe aonde ir. A gente vai ver que é meio que um ato falho. A menina, o narrador, aqui no caso é uma narrativa em terceira pessoa, fala que a menina não tem nenhum lugar, aí ela fala não tem nenhum peixe, ela se confunde, iria falar lugar, e acaba falando peixe, né? E a importância do peixe nessa história também. Vamos ver. Lá na contracapa nós temos uma sinopse, né? Uma informação importante. A guerra mergulha no coração de uma menina, obrigada a sair de sua cidade num dia ensolarado. O que fazer quando a guerra entra em casa e sob a máscara dos soldados reconhecemos um olhar? Pode o inimigo ser alguém de quem gostamos? O que levar quando é preciso fugir? Como deixar para trás o peixe ao qual se prometeu o mais belo universo? E aí nós temos ali várias personagens crianças, né? A protagonista é a Zolfi, tem o irmão mais velho, que ali não é dado o nome dele, tem o bebezinho, que não sabe nada do que está acontecendo, fica ali só comendo mingauzinho, chorando, e a Mai, que é amiga dela. Então tem essas três crianças na história. E também na orelha do livro, o Paulo Schiller, ele diz o seguinte, achei muito interessante, acho que isso tem tudo a ver com a temática desse nosso vídeo de hoje. Os sobreviventes de guerras e perseguições dizem que os relatos dos filmes que tentam reproduzir os acontecimentos não passam de retratos pálidos da verdade, em geral cheios de lacunas. Os jornais banalizam os conflitos, transformando as vítimas em uma sucessão de anônimos. Números frios noticiados ao lado de recomendações culinárias e tendências de moda. Nenhum Peixe Aonde Ir evidencia o que sabem os escritores dedicados a manter viva a memória das grandes atrocidades. Apenas a ficção e a poesia nos aproximam da realidade, da angústia, do medo e da dor. Essa é uma observação, né, do Paulo Schiller, muito interessante da gente pensar
o quanto há o espetáculo, né, dessas narrativas, a televisão e a internet tratam muito isso, bombas, pessoas ali morrendo, e realmente está acontecendo, né? Então, nós temos que ter conhecimento desses fatos, mas quem está vivenciando essa situação e depois poder relatar. Como eu disse, histórias, livros que falam de guerra são muitos, né? E os relatos da Segunda Grande Guerra Mundial estão constantemente por aí, né? Então, era de se pensar que não haveria mais guerras, né? E como eu disse também no início do vídeo, as guerras não estão somente lá na Europa, existem muitas guerras ali no mundo árabe, né? Na África, aqui na América Latina, então as guerras estão em todos os lugares. E, infelizmente, a gente tem observado também uma certa seleção, né? Pensando assim, nos refugiados, né? Os preconceitos vêm à tona fortemente, algo que nos comove muito. Você tem um refugiado de primeira classe e um refugiado de segunda classe. As pessoas negras, né, têm sofrido muito mais, as pessoas árabes, né, as pessoas com as peles, as pessoas que não são loiras, de olhos azuis, elas acabam aí sofrendo muito preconceito. Todos sofrem muito, são perdas irreparáveis, né, todos esses, né, que estão morrendo na guerra. Mas essa seleção que a gente acaba observando é realmente cruel, né? De pensar que parece que só guerra e só sofre quando você tem algo que vem da Europa, né? Ou ali do leste europeu. Antes de continuar falando do livro, né? Lá no comecinho, acho que acho, não tenho certeza, eu vi aqui o nome, né? Do Hayao Miyazaki, né? Que é do grupo Gimli, né? Que você tem ali a Viagem de Chihiro, o Castelo Encantado, tem muitas obras que acho que vocês devem conhecer. Quem não conhece, procure, né? As animações desse grande desenhista, ilustrador, animador, o Hayao Miyazaki, só que o seu estúdio tem muitos, né? Então, quando eu falo lá dos vagalumes, esse não é do Miyazaki, apesar de ser, faz parte do seu estúdio, né? E do livro lá que eu falei do Baco, né? Que eu citei, a tradução de Lígia Azevedo e o Hashim Keirikiel, é o nome dele, né? O livro que eu citei também da Síria, que faz o relato ali da Síria, então, anotando aqui os nomes difíceis de se pronunciar. Bem, continuando aí com o nosso conteúdo, falar em guerra e criança, infância, né, são assuntos tão complexos do que dá uma ambiguidade tão grande, né? Os sonhos de uma criança, os sonhos da infância serem arrebatados pela questão da guerra, e por isso que eu gosto desse livro nesse sentido, que isso é tratado de uma maneira tão delicada, tão sensível, até pelas ilustrações, belíssimas ilustrações que trazem isso, né? Um tema tão sensível para se tratar com crianças. E alguns devem estar pensando, puxa vida, mas eu vou falar de guerra com as crianças, né? Será que as crianças, esses temas precisam ou devem ser falados com as crianças? Sim, as crianças são muito espertas, mais do que a gente imagina aí. É importante que a gente retrate isso de uma maneira real, uma maneira sensível, é claro, né? Você vai ter um jeito especial para falar com a criança e mostrando que a guerra, as armas, né, nunca valem a pena, né? E aqui, no começo do livro, a nossa personagem, a Sophie, ela está super empolgada, porque a família e os pais falaram, nós vamos precisar viajar, temos que ir embora. E ela fica muito feliz, né? Rumores de viagem flutuavam pela casa. Uma viagem, havia muito tempo que Sophie sonhava com isso. No começo eram apenas rumores fugazes. Partir sem destino, mochila nas costas, seria preciso separar o necessário do supérfluo, a mãe da Sophie havia falado. E aí ela pensa, o que ela tem como algo essencial que ela acha que ela tem que levar? Ela tem o Pote dos Sonhos, que é seu livro preferido, e também o Universo de Emil, que é um peixinho que ela ganha da avó, a avó já falecida, é um aquário, aí nós temos a ilustração do aquário, e ali é o universo, é o mundo do Emil, né, do peixinho. Por isso tem ali o nome também ali, né, nenhum peixe aonde ir. E ela quer levar aquele aquário de qualquer jeito, ela fica pensando, poxa, o livro eu tenho decoro, eu já decorei essas histórias na minha mente. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse peixinho, ele representa tanta coisa, né, a minha avó, ele representa tantas vivências, tanto convívio que nós tivemos juntos ali. Então, ela fica ali na dúvida e acaba levando, então, o aquário.
com o peixinho. Como eu disse, o livro, ela não leva, ela já tem esse livro de cor, e volta e meia nas páginas nós vamos ver ali um quadradinho, um livrinho, né? Então, é um livro dentro do livro. Então, o Porte dos Sonhos, nós podemos ler tanto a história da Zolf, né? Como também o que está escrito no livrinho pequeno, está lá colocado. Então, num dos trechos diz assim: um belo dia, Lu, uma mocinha bem comum, achou ao pé da cama um vaso incomum. Belos contornos e um pescoço solene levavam a crer que nele havia algo muito precioso. Foi o senhor Fé, o ceramista, que trouxe para você, disseram seus pais. Deixaram o Lu e o seu pote e foram cuidar da vida, como se todo mundo encontrasse um vaso assim ao pé da cama. E aí é muito mágico, porque dos potes vão saindo coisas maravilhosas, e a menina sempre ali no seu mundo de sonho, e a Zolf adora essa narrativa. Então, a gente tem um livro dentro do livro. É importante ressaltar que esse livro, né, Nenhum Peixão de Ir, ele é narrado em terceira pessoa, mas é um narrador extremamente onisciente, né? Ele traz para a gente todos os pensamentos, todas as angústias da menina. Dá um discurso indireto livre, como a gente viu no slide anterior, estão bem vibrantes ali, aparecem ali o tempo todo, bem constantes, tá? E aí, o que que acontece? Então, tem que viajar, e a Zoe, que a gente vai percebendo ao longo da narrativa, que ela não entende, ela é uma criancinha. A irmãzinha, o nenezinho, o bebê, sabe menos que a Zoe, mas a Zoe sabe muito pouco, né? Ela acha que é legal, vamos viajar, o que está acontecendo, mas aos poucos a gente vai percebendo que nós percebemos que ela percebe que algo muito grave está acontecendo. E aqui as pessoas entram na casa dela, né? Tem que viajar, ela está arrumando as coisas, mas nem dá tempo deles partirem, porque já entram. De repente, ouve-se um alvoroço na entrada da casa. Batem com força na porta. Os cabelos de Zolf agitavam-se em várias cores. Ela está cheia de presilhas que ela tem junto ali com a amiga. As presilhas são desenhos de animais, né? Logo a porta cede. As paredes da casa tremem e a lâmpada se estilhaça sobre o rosto de Zolf. Oh, não! O belo espelho da mamãe ficou todo rachado. 3 homens mascarados invadem a cozinha. Entram com seus sapatos cheios de barro. Não tomam o menor cuidado com o piso muito limpo de papai, que pergunta: o que vocês querem? Sem ponto de interrogação. Não é uma pergunta. De dentro dos blusões inoportunos brilham 3 fuzis. E a Zofia começa a perceber que alguma coisa há de errado. Então, esses homens, olha a ilustração, né? Esses homens mascarados, ó, parece aquela máscara de carnaval, que é um bico, né, de pássaro, e a casa tão pequenininha, né, essa imagem hiperbólica da casa sendo esmagada aí por esses homens que derrubam ali a porta, né? E quando a gente falou no início desse vídeo sobre a inocência, nessa concepção de infância que as crianças são inocentes, e a Zoe é inocente, ela não é ignorante porque ela tem toda uma sabedoria que vem dentro dela e faz com que a sua sensibilidade, né, a sua imaginação consiga lidar com tudo aquilo, e aos poucos ela vai percebendo, né, que aquilo não é verdade, né? Parecem fuzis de filme, de cinema e máscaras de carnaval. Estão brincando. Zolf gostaria de acreditar. Zolf fica paralisada, não tem nenhuma ideia do que deva fazer numa situação como essa. Um dos intrusos se parece estranhamente com. Não é possível, não pode ser, é o pai da Mai. Então, um daqueles intrusos é o pai da sua grande amiga. Ele é tão simpático e divertido, tão educado, então quem é? Para onde vamos? Para onde vamos? Ela não sabe porque eles são arrastados da casa. O que foi isso? Pergunta a Zolf, lembrando dos tiros de fuzil. Porque ela está ali, não vou ficar lendo o livro todo, mas tem uma hora que eles são arrastados de casa, e o pai e o irmão da Zolf são levados para trás ali da casa, para um lugar atrás, e ela ouve tiros, né? E ela fica preocupada com o que está acontecendo com aqueles tiros. E a mãe diz que não é nada, só que a voz da mãe está embargada, aguda, a mãe está segurando o choro, né? E aí acabam pegando um fugitivo, tem alguém que foge ali, bang, um tiro, você vai morrer. Ele cai, é brincadeira. Então, a Zolf, no primeiro momento, ela começa a pensar que aquilo é tudo uma brincadeira, o que está acontecendo ali, né? E o choque dela, quando ela vai, né, pulando uma parte, ela vai embora, ela vai levar o aquário, né, com o peixinho, o Emil, aí ela fala assim, eu vou entregar para minha amiga ela vai cuidar dele para mim, né, eu acho que eu não vou poder levar muito tempo, mas eu levo o ponto com ela na esquina, e lá eu entrego para ela, ela vai cuidar do meu peixe. E aí ela acaba vendo, né,
o pai da menina sob a máscara, né? E a máscara é muito significativa. Essa imagem também aqui, nós vemos as pessoas andando muito cabisbaixas, as cores terrosas, né? Cores muito apagadas, né? Nós vemos só ali a Zoe com o seu vestido colorido, carregando um aquário enorme com um peixinho, né? Levando ali, né? O tamanho, as imagens são muito desproporcionais, né? As pernas compridas, o corpo enorme, né? Então, essas pessoas que parecem, na verdade, sombras. Se nós formos recordar lá no começo da capa, elas estão meio que caindo do mundo, né? Eu posso voltar ali o slide para vocês verem, elas estão caindo, né? Então, você tem um globo, tem aqui a imagem para a gente ver da capa, não sei se vocês conseguem enxergar. Olha lá, as pessoas estão, né, meio que caindo no mundo, procurando algum lugar, né, para onde ir, né? Elas não têm nenhum peixe aonde ir, nenhum lugar aonde ir. Zof sabe muito bem que não tem nenhum peixe aonde ir. Não, nenhum lugar, quer dizer, nenhum lugar aonde ir. Porque a Zof só está pensando no peixe, o narrador ou narradora que só fala do peixe, e de repente confunde nenhum, e chama muita atenção, né? O título do livro com esse nome, né? Nenhum peixe aonde ir. Alguém tinha abandonado o universo de Zof à beira da estrada, à mercê de qualquer um. O universo dela é esse aquário, né? Compreender se é que esse verbo cabe numa situação como essa. Nenhum verbo cabe. O que está em jogo não é nenhum estado ou ação, principalmente não é um futuro. Nada desse tipo. É alguma coisa cuja compreensão está fora de alcance. Uma espécie de bruma opaca, uma espessa cerração, um grande pote cheio de escuridão. Só resta uma pergunta que cresce e se avoluma. Por quê? Veja, ela lembra do livrinho, né? Do pote mágico, que vão saindo ali roupas, vestidos, ela está sempre lembrando daquela história, e de repente parece que ela tem, né, um pote cheio de escuridão, um pote de onde não vai sair mais nada, né? A amiga, ela encontra com a amiga à distância, a amiga está meio que envergonhada, se esconde, né? As duas grandes amigas separadas aí também, porque o pai dela, né, e o pai da amiga estão em lados opostos. Então, tentar entender o porquê, né? Essa dor que vem, compreensão, não é bem essa palavra, o porquê da guerra. Imagina para uma criança, né? Se para nós adultos já é tão difícil entender por que as pessoas estão se matando, em nome de quê, né? Quais são os objetivos, estão escusos os motivos, né? Que cada hora cada um se justifica, não há ali heróis e mocinhos, né? Todos vilões. O que a gente tem são as pessoas, né? As vítimas ali mortas, né? E as crianças dentro dessas vítimas. E as pessoas, a natureza, a cultura de um país, tudo ali sendo, né, colocado, né, os animais e as crianças como grandes vítimas ali, né? E ao final, né, do livro termina assim, elas estão indo, né, a Zoe e sua família não chegam a lugar algum por enquanto, né, elas estão ali, são arrancadas da sua casa e partem, né, e o final termina assim: o vento sopra, remexe as roupas, alisa os cabelos, o enxame de fivelas apaga o rosto, varre os cadáveres das palavras. Veja, não são pessoas, né? Cadáveres de pessoas, são cadáveres das palavras. Os gritos contidos, os sussurros, os suspiros, o medo, tudo, o silêncio. Será que alguém em qualquer outro lugar do mundo os verá flutuar espalhados pelo céu? Porque essa questão das roupas, dos cabelos, as duas amigas, elas tinham presilhas iguais, e presilhas de pássaros, presilhas brilhantes, né? Então, essas fivelas colocadas ali, isso é muito colocado, aparece muito. E ela acaba encontrando a amiga pega o seu pote, ó, essa é a amiga da Zoe, segurando ali o aquário, né? Que seria, a gente falar o pote, mas seria um aquário com o seu peixe, o mundo da menina, né? Mas o vento vem, então todas as, imagine também os conflitos, né? As angústias dessa menina, a Mai, né? E a Zoe também. Bem, essa é uma possibilidade, né? Que a gente tem de leitura, uma das chaves, né? De leitura existiriam outras, e o interessante é a gente ler o livro na íntegra e poderíamos estar lendo outros livros. Na minha apresentação sobre lá os meninos de Kakuma, né, as crianças refugiadas, vocês podem rever o vídeo, né? Algumas coisas estou repetindo aqui.
E quem não viu, veja os dois, né? Eles acabam se complementando. A gente pensa na criança refugiada, aqui estamos falando de uma criança que ainda não chegou no refúgio, né? Está ali vivendo aqueles momentos drásticos da guerra. E ao final daquele vídeo eu falo da literatura como um espaço simbólico, né? Segundo Walter Benjamin. E aqui eu volto novamente a essa citação e faço a mesma pergunta que eu fiz lá. A tarefa da infância, introduzir um novo mundo no espaço simbólico, essa é uma tarefa da infância, né? Pois a criança pode fazer o que o adulto é completamente incapaz, reconhecer o novo. Para nós, as locomotivas, né, ele está dizendo ali, o Benjamin bem antigo, lá dos anos, participa da guerra, né, lá dos anos 30. Então, para nós, as locomotivas já têm um caráter simbólico, pois as encontramos na infância, ele, a geração dele. Cada infância descobre essas novas imagens para incorporá-las ao patrimônio das imagens da humanidade. Seria muito bom que as crianças estivessem encontrando imagens, o computador, né, os avanços tecnológicos, muitas coisas que as crianças, novas imagens incorporadas ao mundo da comunicação, tal, né? Mas as crianças têm incorporado pandemia, sofrimento, imagens de guerra, e aí fico pensando, né? Que imagens são essas? Que patrimônio de imagens? Que espaço simbólico é esse, né? E essas novas imagens incorporadas ali, né? Para a gente pensar. Seria importante que a humanidade aprendesse, né? Com esses relatos, essas narrativas. Aqui não falei especificamente das narrativas de vida, mas muitas narrativas de vida que são transformadas ali em literatura infantil, literatura para o público adulto. Aqui vocês têm as referências bibliográficas, né? Algumas delas colocadas ali, o nome do livro, tudo direitinho. E aqui ao final, o meu site, vocês podem entrar lá e verificar, né, o meu portfólio, as coisas que eu ando fazendo. E aqui é o meu e-mail, se tiverem alguma dúvida e quiserem conversar comigo a respeito. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso vídeo. E que vocês procurem, né, refletir a respeito da importância das narrativas de vida, da literatura, para que a gente possa pensar e repensar e reconstruir um novo real. Acho que é muito disso que nós estamos precisando. Muito obrigada e até a próxima.